Ué, pausou o vídeo? Não, tá normal, né? Tá, peraí. Tá, tá entrando todo mundo. Vamos lá. Oi, doutora Amanda, tudo bom? Oi, Marília, tudo? Tudo certo? Tudo bem? Tudo. Tentar Eu arrumar estava aqui. apresentando aqui, porque o pessoal está entrando, e aí eu estava Sim. explicando que a gente vai falar hoje sobre a nutrição e hábitos alimentares, né, para os pacientes com PTI, com autoimune. Muitos Uhum. pacientes que têm PTI também têm lúpus, né, então acaba aqui Sim. meio entrando junto. E a maioria dos pacientes aqui no grupo, eles tomam corticoides. Tá. Então, esse assunto Sim, é vem à muito tona. importante. Muito, muito. Porque é um Tá. efeito colateral que a gente sabe que acontece, né? Sim, Então, eu sempre. queria que você se apresentasse para todo mundo, para quem não te conhece. Eu conheci você através do Instituto Vidas Raras. Tá. Você foi nutricionista da Lorena, Da né? Lorena, isso. Então, aí foi a ponte. Eu falei, nossa, então foi assim Ai, que que eu te legal. conheci. Então, você pode se apresentar, falar um pouco de você. Tá, então tá bem. Então, eu sou a Amanda Rímulo, sou aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, nutricionista formada há 14 anos, né? Eu trabalhei primeiro, os meus primeiros 8 anos em hospital, trabalhei mais com paciente oncológico e depois eu fui para UTI, né? Então, na verdade, ali em paciente mais crítico, né? Fiz a minha primeira pós-graduação enquanto eu estava no hospital, que é em oncologia. E em seguida também fiz uma prova de títulos de nutrição interal e parenteral, que é alimentação pela Ai, sonda ou pela sim. veia, né? Que acaba que com doenças inflamatórias intestinais a gente acaba tendo um volume maior, né? E depois aí eu saí do hospital, então, para fazer o meu mestrado na URGS, aqui na nossa federal, né? Em gastroenterologia e hepatologia. E acabei fazendo o meu mestrado, na verdade, com gastrostomia, né? Que são as sondas de gastrostomia para alimentação também. E aí, desde que eu saí do hospital, há 5 anos, 6, eu atendo em consultório, domicílio, né? E aí, esse ano, agora com a pandemia, teve essa Sim. possibilidade dos atendimentos à distância, né? Que até então o nosso Conselho Federal não autorizava. E aí, a minha demanda maior, né, de paciente acaba vindo do âmbito hospitalar mesmo. Então, acaba que os médicos, né, acabam me encaminhando, né, a maior parte dos pacientes que eu atendo e indiretamente eu acabei indo muito para essa área, assim, gastrointestinal, algumas doenças autoimunes também, né, que acabam estando mais relacionadas também com o trato gastrointestinal, mas a gente tem visto cada vez mais as doenças autoimunes, né, em grande parte aí da população, né, e algumas menos graves, né, e que se consegue fazer um tratamento mais leve, né, e alguns que aí precisa de uma intervenção maior. Então, atualmente eu atendo, então, né, um público geral de doenças crônicas, né, então, Crônica, sim. isso aí. É, a PTI é uma doença autoimune que o sistema imunológico ataca as plaquetas, né? Então altera Sim. a coagulação. Ela não é uma doença que está relacionada diretamente ao curso do sistema digestório, mas Sim, um dos pontos que pode acordar a PTI é a aham. H. pylori, a bactéria H. pylori. Não sabia. Olha É, aí. ela é HP, Tá. no Brasil não se fala muito da H. pylori ainda, até por conta da nossa alimentação. Mas, por exemplo, no Japão, na Aqui a Ásia, gente tem muito, né? Mas aqui a gente é, tem muito. Aqui no Rio Grande do tem Sul a muito, gente tem muito. tem muito. Nossa, se eu te conto. Onde consome muito peixe, assim, regiões
de, de oceano mesmo, de praia, cidades Uhum. costeiras, acaba tendo mais casos do que no interior, né? Sim. Tecnicamente. No Japão, a endoscopia para pesquisa de H. pylori é um dos exames obrigatórios para diagnosticar PTI. No Tu Japão, vê. na China, na Ásia. Aham. Já nos Estados Unidos, eles não têm esse exame como obrigatório. E a gente sabe, o que não está na Uhum. FDA não está aqui, Não, né? A vão gente fazer. sabe que Certamente. Bah. mas é um dos pontos que deveriam ser pesquisados, né? Uhum. No meu caso, eu já tive H. pylori. Tá. Quando a PTI ativou, eu não estava com H. pylori, graças a Deus, mas Uhum. como eu já tinha tido, e eu avisei a minha médica, ela fez, assim que minha A plaqueta subiu, endoscopia. a Uhum. endoscopia, deu negativo, mas ela Uhum. entrou com um antibiótico, mesmo Tá. assim, para prevenir. Sim. E a questão da alimentação, que eu acho muito importante, existe uma ponte, né, doutora, entre o alimento, a alimentação, o hábito alimentar e a doença autoimune, porque ela é uma doença Sim. inflamatória, né? Exatamente. É o que a gente trabalha bastante, né? Isso está cada vez mais a gente vendo em estudos e na nossa prática clínica também. Não existe uma dieta, enfim, um plano alimentar que a gente vai dizer, é um plano anti-inflamatório Perfeito. 100% que vai te ajudar a entrar em remissão, enfim, isso não, a gente não tem como, né, como afirmar isso. Mas na prática, e o que muitos estudos mais recentes têm nos mostrado é que sim, uma alimentação anti-inflamatória, ou seja, que tenham nutrientes anti-inflamatórios, ou que tenham menos alimentos pró-inflamatórios, vai trazer algum benefício. E é nessa linha, normalmente, que nós nutricionistas tentamos atuar, né? É ficar mostrando que não é o seguinte, nunca mais vou comer um fast food, nunca mais vou tomar um refrigerante. Não, vamos tirar isso do teu dia a dia. E assim como para qualquer outra pessoa que quer ter uma vida mais saudável, vai ser liberado esporadicamente, mas tem que Sim, ser o esporádico, né? não E pode isso a ser a gente não pode ser a regra, é que na verdade a gente vem de uma era, se a gente pegar assim a geração dos nossos avós, era outro perfil, outro padrão alimentar, né? A gente veio na era do industrializado, do fácil acesso dos alimentos que na verdade não deveriam nem se chamar alimentos, né? Eles são cheios de aditivos químicos e alergênicos que vão estar invadindo o nosso sistema imunológico. sim. Então, Isso é uma questão. Não existe um alimento que derrube as plaquetas diretamente. uhum. A gente sabe que o consumo exagerado de canela ou limão, alguns, alguns alimentos conhecidos como afinador de sangue, De vamos dizer sangue, sim, assim, aham. ele pode, de certa maneira, alterar um pouco as suas plaquetas, mas teria que ser Sim, um mas não vai consumo ser o. assim, muito absurdo, assim, não sei. Sim, Não sim, é o consumo diário que a gente teria. é. A única bebida que deveria ser evitada, que isso é consenso na FDA, é a água tônica, por conta do Uhum, quinino, porque o quinino é um tá. desagregador plaquetário. Sim, Então, a água tônica, a gente sempre fala para você fazer, evita. claro, evita. A gente aqui é um grupo, eu não vou falar, você está Aham, proibido de não tomar água pode. tônica, Claro. mas evita, pelo menos enquanto está fazendo um tratamento, porque o quinino ele desagrega a plaqueta mesmo, isso daí já Sim, está comprovado. E é industrializado. industrializado, É uma, exato. É que nem eu digo, é qualquer açucarado. nome estranho que tu vai encontrar no rótulo vai te fazer mal. Independente se tu tem uma doença autoimune ou não. Só que a Sim. doença autoimune ela tem um fator, né, que vai acabar piorando ainda mais essa. E o que você falou é muito importante dos alimentos alergênicos, porque se você tem uma dieta pobre e consome alguma coisa que você tem alergia, que vai te causar essa inflamação, essa alergia, Vai ser o muito pior. sistema imunológico vai desandar. E aí a sua Vai. PTI vai ficar pior, porque o seu sistema imunológico é uma coisa só, né? Uhum, exatamente. A gente sempre bate aqui na tecla da alimentação saudável, pelo menos durante o processo do tratamento, né? Sim, Tem gente que fala, eu nunca mais. Aí eu falo, não, não é nunca mais, mas pelo menos enquanto você está ex- fazendo o tratamento, é bom manter essa alimentação mais saudável para segurar os efeitos colaterais dos medicamentos. Nem é tanto também, por né? conta,
Que Não é tanto por também, conta da que não é doença. só pela doença. Exatamente. Aí Exato. entra essa questão que tu comentou dos corticoides, né? Dos corticoides. Que é um anti-inflamatório, ele, quando bem prescrito, ou seja, quando tem uma indicação, ele vai ser bom, mas ele é uma droga que realmente ela vai ter outras consequências, né? Ela atua tanto no metabolismo do sal, né, do sódio, que aí tem aquela nossa, né, característica, né, da pessoa estar edemaciada, normalmente na face, né, acaba ficando um pouquinho mais. E atua também no metabolismo da glicose, né? Que aí dá uma alterada na glicose, tem que monitorar se é uma pessoa que ela já tem uma tendência, né? Que nem eu digo, eu não gosto de usar esse termo pré-diabético, né? Porque eu acho que não existe. Ou a pessoa é ou não é. Mas quando já tem uma tendência ali no metabolismo da glicose, já tem que ficar de olho. Aí, se já era para evitar, né, o açúcar simples, os alimentos industrializados, a gente cuida também todas as fontes, né, de carboidratos que vão virar açúcar no nosso corpo, para evitar também essa complicação, né? Porque muitas vezes tu vai tratar uma coisa e vai acabar desencadeando outra se tu não cuidar adequadamente, enfim, ou se tem algum outro fator. O que tem acontecido com os pacientes que tomam corticoide, porque o corticoide na PTI são em doses, assim, muito altas. Qual que vocês normalmente utilizam? A gente dá uma prednisona, mas normalmente 60 imaginei. miligramas, 80, depende do peso do paciente, 100 miligramas. Então, são em doses muito altas, né? Não é 10 miligramas, né? O 10 miligramas na quando PTI tu tá saindo. é desmame. Tá saindo dele. Então, são doses muito altas. Inevitavelmente, vai ter um acúmulo de líquido e um ganho de peso? Sim, vai. Sim, vai. Mas esse acúmulo, esse ganho de peso, pode ser de 5, 10 quilos, pode ser de 30. Depende do que você se alimentar, né? Exatamente. Exatamente. E isso com qualquer condição autoimune ou outra situação que tu vai precisar do uso do corticoide por mais tempo, né? Eu não sei qual é a média do tempo que vocês... O ideal seria 3 a 6 meses, mas normalmente tem gente que fica 2, 3 anos tomando corticoides. PTI em si, eu lembro de um paciente que eu atendi, que ele tinha, e ele tinha junto uma doença hepática, mas assim, outras doenças autoimunes eu já vi bem isso, e muitas vezes até mais de 2 anos, mas mal manejado, assim, né? Sim, e aí sim. A gente vê que aí a consequência é muito ruim. Então... no FDA e na Associação Internacional de PTI, a gente entrou num consenso, os médicos entraram num consenso com a gente, que é representante, e explicaram. A gente não aconselha mais de 1 ano de corticoide hoje, porque a gente já tem outros tratamentos. Outros tratamentos, exatamente, claro. Isso aí mas é complicado. Expressores. Vive num país que tem diferenças sociais e atendimentos acessos, né? Acessos, né? Então, o corticoide, querendo ou não, você consegue comprar na farmácia. É um preço barato. Exato. Barato. Então, não precisa ir muitas vezes no posto de saúde, fazer um acompanhamento lá, né? Então para quem não tem um plano, né, de saúde, não precisa ficar dependendo lá do SUS, né, na verdade. Eu queria te perguntar, que perguntaram pra gente, é da absorção do medicamento, se tem alimentos que interferem na absorção dos medicamentos. Na verdade, assim, né? Todo medicamento, ele pode ter uma interação, aí não necessariamente é com o alimento, e sim nutrientes específicos, assim como eles podem ter interações entre eles mesmo, entre os próprios medicamentos, né? Então, assim, existem muitos, mas assim, por exemplo, a azatioprina, por exemplo. É um remédio nosso, nosso. É uma droga que a gente recomenda que o consumo, a administração, ela seja longe das refeições, né? Ou 1 hora antes, ou até 3 horas depois. E preferencialmente longe do consumo do leite, né? Pela questão da absorção do cálcio, que pode interferir também. Então, tem várias interações, sim, né? Eu não vou saber dizer para vocês aqui. Não, mas essa que você deu foi ótima, porque os pacientes tomam azatioprina. Sim, a gente tem um medicamento que é o Revolade, que é o
Eitorobopag, que ele isso eu também, ele vem conheço. na bula, vem escrito que tem que tomar longe da refeição e É, longe do leite. Ele também está na bula. isso. Ele é um remédio que atua mais na medula, ele não é um imunossupressor, mas Ah, ele sim. também interfere na absorção do cálcio. Então, É, assim, ó, a gente também não recomenda que a medicação, digamos, seja em jejum de manhã com o estômago vazio, por outras situações também, né? Que não vai pegar só a questão da absorção, mas a própria agressão da droga, né, na nossa mucosa gástrica. Então, o ideal mesmo, né? A bula, né? A gente gostaria que ela viesse com todas as informações possíveis, né? Mas normalmente aí os médicos vão também orientando dentro do possível. Ou muitas vezes, isso, o trabalhar em hospital me trouxe muito isso. Porque como eu trabalho com muito paciente com sonda, tem muitos pacientes que não podem, que a gente não pode desmanchar o comprimido e dar pela sonda, porque ele perde a eficácia. Porque tem comprimidos que são revestidos, tem alguns que têm absorção lenta, tem uns que são nossa, microencapsulados. Então é super complicado. E os médicos prescrevem, né? E aí o contato com o farmacêutico, muitas vezes, ter um farmacêutico clínico, né, que acompanhe também vai conseguir ajudar nisso. E, nossa, em interação, eles são super rápidos, porque, na sim, verdade, eles entendem do fármaco muito mesmo, né? disso. Então, É, mas existe livros, né, específicos na da nutrição, interação droga-nutriente. Então, isso a gente sabe que pode existir, sim. o ideal era ler a bula, né? Eu falo aqui pro pessoal, ler a Exatamente. bula. Esses remédios mais caros, que são de alto custo, tem bula na internet. Sim, Os laboratórios, tem a bula da Anvisa, né? Que é o bulário, que é sim. bem mais complicada a linguagem, vamos dizer assim, para o dia a dia. Mas tem Uhum. a bula da farmacêutica, que eles fazem bem animada, colorida, que é aquela bula Ah, sim, tipo tem didática. didática. E aí eu falo, Ah, gente, vai ler a bula. Claro, assusta ler a bula? Assusta, porque tem os efeitos assusta. colaterais possíveis. Sim, E qualquer remédio, assim, principalmente de alto custo, os efeitos colaterais são bastante, assustam um pouco. Mas, certamente. assim, tem lá a porcentagem, 0,01% Aham, de chance, né? Eu falo, lê a bula, porque na bula do Revoleide ele fala a questão do leite, e a maioria dos pacientes tomam à noite. Eu vi que vários uhum. escreveram que eu tomo à noite, eu tomo à noite. Os médicos, E ele é o quê? Uma vez ao dia? Ele ele é normalmente é uma vez isso? ao dia, é uma vez ao dia. Aham. Ele Ah, tá. Tem gente é um falando aqui. agonista, ele é um agonista do receptor da trombopoetina na medula. Então, Uhum. ele evita a destruição da plaqueta na formação dela, né? Porque tem gente Sim, que porque ela destrói a diz, a doença plaqueta. ela é isso, ela destrói ali a Sim, plaqueta. a destrói. Sim. É que nem todo mundo tem a destruição lá no início. A maioria Uhum. no baço ou no periférico, né? Uhum. Tem gente que é o que eu ia te perguntar agora, que tem a destruição no fígado. A gente não Uhum. tem um medicamento para tratar o fígado Lá, e a PPI hoje no sim. Brasil. Tem nos Estados Unidos, tem na Europa, não chegou aqui ainda. Tá. Porque tem PPI que não acontece no baço, o sequestro da plaqueta é no fígado. E aí, para pessoas que. Quando vem conversar com a gente aqui, pedir conselho, falar, eu já tirei o baço, eu já tomei todos os remédios, não tá resolvendo, eu falo, tá, e o seu fígado, como é que tá? Tá alterado? Você faz Uhum. os exames, dá alterado? Ah, às vezes dá o TGP, né? O Ah, TGO. Eu falei, então, tá na hora de olhar para esse fígado, porque pode alterar o fígado sim com a PTI. E os medicamentos também vão alterar, porque eles são super sim, fortes. são todos metabolizados ali, na verdade, né? O Sim, fígado é aonde vai acontecer o metabolismo tanto dos nutrientes quanto das drogas, né? Então, sim. E eu ia te bah, perguntar, não eu ia te sabia perguntar, disso. eu ia te perguntar na questão assim do fígado especificamente, quais alimentos que seriam mais ou hábitos alimentares que seriam mais agressivos durante o tratamento que deveriam ser evitados. O que eu fiz no meu tratamento é uma Aham. coisa muito pessoal, mas eu fiz. Eu tomei azatilprina por 2 anos. Uhum. Foi o que deu resposta, porque eu tirei o baço, eu tomei Sim. todos os imunossupressores que tinha, não deu certo. Uhum. E o que deu resposta foi a azatilprina para mim. Uhum. Eu fiquei 2 anos fazendo tratamento certinho, 24 meses. Eu fiquei 2 anos sem beber álcool. Eu fiquei 2 anos sem comer gordura. Eu fiquei 2 anos sem comer. Assim, eu fiquei neurótica, assim, até exagerada perto do. Sim. Mas eu fiz isso, porque eu falei, ah, mas nem a champanhe do Natal, nem a champanhe do Natal. Porque eu sabia que eu estava pondo 100 miligramas de azatilprina no Pô. meu fígado todo dia. Eu falei, não.
Não dá para eu falar pro meu fígado, cuida da minha doença, mas cuida do seu Aham. cervejinha também, sabe? Então eu cortei. A minha médica não falou, você vai ter que cortar. Eu Sim, tive a tu que quis. clareza, assim, de falar, não, eu não vou sobrecarregar meu fígado agora, porque ele precisa metabolizar o medicamento. E é um medicamento muito forte. Forte. E assim, que hábitos que você acredita que ajudem nessa questão específica do fígado? Do fígado, normalmente, né, a questão do álcool é a número um. A gente realmente pede para suspender e tenta fazer até com alternativas de bebida sem álcool, se for o caso, mas fazer esse corte, né? Os alimentos também ricos em açúcar refinado, né? Então, que aí, ou o excesso de carboidratos, né? Porque não é que é para tirar o carboidrato, não, de maneira alguma. Mas não consumir o excesso deles, porque o excesso deles eles vão virar reserva no fígado, tá? Fígado. Então, isso também. E o excesso também, né, de gorduras saturadas, né? Então, que são as gorduras de origem animal em excesso, né? Existe uma quantidade adequada que a gente pode consumir no nosso dia a dia, através da manteiga, dos ovos, da carne animal, enfim, mas não ultrapassar essa quantidade. Na verdade, é não deixar, né? É seguir, na verdade, uma alimentação adequada, fazer uma reeducação alimentar. Tirar esses hábitos ruins e estar incluindo os hábitos bons, né, na alimentação. Sim. E eu acho também que é importante ter esse pensamento que você passa na sua mensagem que eu vi seu Aham. Instagram, a gente percebe que assim, eu tô com uma doença, eu tô cuidando dessa doença. Então, se eu Uhum. tô cuidando dessa doença, eu tenho que deixar a casa arrumada, né? Uhum. Resto tudo. O resto tudo. Então, eu acho que, Bah, isso independente da faz doença toda a autoimune, diferença. tem que entrar com um hábito alimentar saudável. Depois, se você tiver em remissão e quiser chutar o balde de novo aí, Eu tento que as pessoas não façam isso, entendeu? Assim, porque é o que eu digo, a pessoa vai chegar para um acompanhamento nutricional, seja por uma doença, ou seja por cuidar da sua saúde, ou seja por questões estéticas, a orientação ela é a mesma. Só que ela vai ter impactos diferentes, né? E aí, claro, muitas vezes a pessoa tem que estar aberta, né, para essas mudanças, porque é uma questão cultural, né? Tem tudo a né? ver com a era que a gente está vivendo hoje, que na verdade me parece que as pessoas também estão mais preocupadas, né, com Sim, se cuidar mais. sim. Mas é É, mudança de eu já paradigmas, tinha, assim. eu já tinha hábitos alimentares bons quando eu fiquei doente. E Uhum. aí, para mim, foi até assim. Poxa, Eu como falei, assim? porque eu não tomo refrigerante, aliás, eu não tomo bebidas gaseificadas, no geral. Aham, No máximo eu tomo uma cervejinha, mas eu gosto de vinho. Mas eu não bebo aham. outra bebida alcoólica. Eu não bebo pinga, ou cachaça, Uhum. whisky, gin. Eu não bebo nada disso. Sim, Mas eu parei com bebidas gaseificadas, sei lá, em 2008, 2007. Faz muito tempo, faz muito tempo. Foi sim, muito antes da minha doença. Então eu já sim. não bebia, né? Então para mim não foi difícil. Mas, assim, claro, ficar tomando 2 litros de Coca-Cola enquanto você está tratando um problema autoimune não ajuda, né? A gente sabe que não ajuda. É. E E, é o que eu falo, é e cultural, né? bolacha recheada, pipoca de micro-ondas, sorvete industrializado, aquelas massa instantânea, salsicha, Embutidos, né? embutidos, né? Então, que Eu na também não verdade como. Mas é que é. eu já sou super assim, eu tenho alergia à carne de porco, então cortei Uhum. porco desde que eu nasci, assim, eu não como carne de porco. Então eu já não como salsicha, linguiça, presunto, eu não como nada Sim, os disso. derivados. É. Uhum. Então aí já, isso daí, graças a Deus, eu já me livrei. Mas mesmo assim, quando eu fiquei doente, eu falei, nossa, não acredito, eu sou Será que tão eu tenho que saudável. cuidar mais? Uhum. Será que eu tenho como cuidar Não, mas a mais? minha médica falou, que eu fiquei muito grave. A minha PTI foi uma PTI muito grave. E ela falou: não, você tem um corpo muito forte, porque eu fui para 45 quilos, mais ou menos, Nossa, eu emagreci bastante. E eu aguentei do tratamento, assim. respondeu Fiz bem. Uhum. químio, eu cheguei a fazer químio e não aconteceu Sim. nada. E ela falou: é por conta de você ter esse. Eu sempre fui atleta, sempre fiz exercício, mesmo depois que eu saí
da época da escola que eu era atleta, eu continuei fazendo Aham. academia, Ah, bom. pilates, É isso aí. natação. É. Então, assim, ajudou. É claro, durante o tratamento é muito difícil você ter que focar em várias coisas, Sim, aham. mas você Sim, tem que porque enxergar isso, vem a questão emocional junto, né? tem que Então, isso enxergar isso como um dificulta muito. investimento. Eu vi na minha vez que aconteceu comigo como um investimento. Eu falei, não, Exato. vou fazer pilates, porque eu não conseguia fazer mais musculação por conta de ter Sim, perdido muito. Eu não tinha peso de força. vez. Sim. É, eu não tinha força. Eu tive que fazer uma. Eu tive que fazer uma reposição alimentar para ganhar massa, né? Para ganhar peso, porque eu Uhum. perdi peso muito rápido. Sim, Então, eu tive que tomar suplemento alimentar junto com a refeição. Eu tive anemia, então tudo isso eu sim. tive que tratar. E fiz o Pilates, eu fui pro Pilates, porque o Pilates não tem impacto, mas ao mesmo tempo alonga, e era o que ia Não, me e ajudar. fortalece também a É, oxigenação das células, sim, músculo, enfim. sim. Então, isso que eu ia te perguntar, a questão de suplementação de alimento, de alimentação, tem alguns pacientes que são vegetarianos ou veganos. Teve até uma Tá. paciente, eu não vou lembrar o nome dela agora, digo que vocês são 2.500, mas tipo, teve Sim. uma paciente que falou especificamente para mim assim, eu já fui vegetariana, estava tentando ser vegana, tive muita Uhum. anemia, tive que Uhum. parar, mas estou me sentindo mal de estar comendo carne, porque é uma coisa consciente dela. E aí Sim. ela falou, tem como eu fazer essa transição de uma forma que eu não vá ter tanta alteração no sangue, né? Só com um Olha, acompanhamento, né, doutora? pois é, com a PTI, eu não sei como que se comportaria, né? Mas, de uma forma geral, hoje em dia também tá tendo muita procura de pessoas que estão tendo essa opção. Uma por questão de consciência mesmo, por acreditar que não é Eu tô quase certo. lá, eu tô nesse É, caminho. Eu tô. ou outra, que nem tu contou do porco, né? De pessoas que assim, ó, olha, eu não consigo mais comer carne vermelha, então eu só tô comendo frango. Ah, mas mesmo assim com frango eu fico com uma digestão mais lenta, Sim. acaba me pesando. Então, isso assim, ó, é um relato muito comum que a gente tem para todas as situações. Então, tem uma leva aí de bastante gente indo para essa linha aí mais vegetariana. Tem como uma alimentação vegetariana não ter deficiência de nutriente? Tem, tem sim. Algumas vezes a gente tem que suplementar com alguma coisa? Sim. É importante fazer exames sempre. Então, né, as deficiências mais comuns, né, é da deficiência de vitamina B12, que é a gente tem a maior fonte nas carnes, né? Uh, pode ser uma anemia ferropriva também, que é deficiência de ferro? Pode, mas o ferro a gente tem nos alimentos de origem vegetal bastante. Só que precisa estar com a vitamina C junto para absorver. Não pode ter um cálcio junto que vai atrapalhar a absorção. Então, tem várias coisas que tem que cuidar e orientar bem o paciente quando ele for começar a seguir. E uma coisa que eu sempre digo, não começa a tirar os alimentos ou por conta própria, ainda mais se tem uma situação de saúde envolvida, sem fazer exames antes e saber qual era a tua condição prévia, né? O melhor é ir realmente para o acompanhamento, faz exames, ó, essa aqui são as combinações que tu vai comer e que tu pode, assim, atingir todos os nutrientes, né? Muitas vezes aparece gente que começa a tomar por conta própria polivitamínicos, né? Eu não sou a favor do uso de polivitamínicos, assim, porque é todos os micronutrientes em doses que a gente não sabe se a gente está com deficiência ou não. Só vai saber se a gente fizer um exame, né? E pode acabar Então, afetando. e pode acabar afetando. Então, normalmente hoje, com a oferta que a gente tem de alimentos também dessa linha também dos grãos integrais, das sementes, a gente consegue ajustar sim, sem deficiência. Mas o paciente também ele precisa ser comprometido e seguir, né? Porque Seguir. não adianta aí a nutricionista fazer o plano, calcular, dar ali as quantidades e, não, isso eu não gosto, eu não vou comer. E aí não substitui, entende? Então é bem complicado. Mas uma coisa, sem dúvida, assim, para até deixar vocês tranquilos, o que a gente tem de oferta de nutrientes, né, vegetariano, é uma gama muito grande. Então, não perde nada praticamente se a pessoa comer.
a quantidade e o que deveria, né? Então tem eu, como, sim. eu acho que o importante, eu acho assim, primeiro é mudar para um hábito de alimentação saudável com a Saudável carne. primeiro. Saudável para você se acostumar. Eu não tenho problema porque aqui em casa a gente tem esse hábito desde meus avós. Então a gente come abobrinha, chuchu. Eu amo. Eu sou uma pessoa que gosta de quiabo, jiló. Eu sei, ninguém Uhum. come essas coisas, mas eu como qualquer Uhum. legume. Sou a louca do legume. Então eu não tenho esse problema. Mas É, tem gente que exatamente. quer tirar a carne, mas tipo não come abobrinha. Ele não É come verdade. É, aí não adianta, exatamente. alface, sei lá. Ou, ai, não come leguminosas, né? Não come grão de bico, Lentilha. não come lentilha, não come ervilha. Ah, não, só como feijão, tá? Então, Aí fica muito exatamente. difícil. Aí Aí eu fica acho que o difícil. ideal é tentar primeiro arrumar esse lado. Saudável e É, naturalmente vai acabar indo assim, até o é, teu exemplo, né? Que já sempre teve uma alimentação que cuidou, sempre teve uma alimentação saudável. Naturalmente, por gostar, fica mais fácil de ir sim. para essa. Eu nem tive efeito colateral. Bom, eu sou refratária ao corticoide, ele não faz efeito em mim. Nem Uhum. bom nem ruim, porque eu não ganhei Sim, um não quilo, eu não ganhei respondeu. nada, não respondi nada. Assim, então eu tive Sim, esse privilégio de tomar quase 8 meses de corticoide e não engordar 1 grama. Na verdade, eu bah, emagreci por causa sim. do. Pá, Esse aí é difícil. É difícil. Mas assim, é Uhum. claro, no inverno eu acho que todo mundo engorda um pouquinho por conta de ficar, ainda mais na pandemia, tocado em casa aqui, engorda 2, 3 quilos. Eu É, acho assim, comer a mais ou comer coisas que vão ser mais calóricas, né? sim, sim. Eu acho que, independente de ser 2 quilos ou 20 quilos, se você está fazendo um tratamento que vai ter um medicamento que vai alterar seu peso, que é o corticoide, ele Tem que vai cuidar. fazer. Tem que ir no nutricionista, tem que, assim, por isso que eu comecei o Setembro Roxo com você na live. Você é a primeira Uhum. live que eu falei, tem que ter, gente, porque é muito importante ter esse acompanhamento para, até por conta do que você falou das interações. As pessoas não sabem como tomar o remédio, né? Tomar de estômago vazio, E que não vai fazer pode. a diferença, né, na absorção. Vai fazer a diferença na E eu absorção. não digo até nem assim, Marília, acompanhamento, mas uma primeira avaliação e ter uma profissional ali que tu vai, ó, ter um contato, que tu sabe que ela vai cuidar o que vai te, né, te prescrever, te dizer o que tu pode, o que não pode, quais seriam as opções, né? Para quando tu E, precisar ter esse. e assim, e para pacientes que já estão num ponto a mais, vamos dizer assim, já tomou corticoide 2, 3 anos, não vou falar pré-diabético, você não gosta. Uhum, Tá diabético no início ali, né? Porque o corticoide traz a tá. diabetes, né? No excesso. Aí não tem como você escapar de uma nutricionista, né? Não tem como, porque é uma questão muito séria a diabetes, né? Mais que É, a na, eu acho. é, na verdade, a diabetes também, a gente tem visto números cada vez maior e cada vez pessoas mais jovens, né, apresentando a diabetes tipo 2, né, que é a Sim, relacionada com os nossos hábitos e comportamentos. Ela, na verdade, é o que eu digo para os meus pacientes. Não adianta tu estar diabético e começar a utilizar a medicação e não cuidar da alimentação. Tu vai ter que cada vez aumentar mais a dose da tua medicação. Aí, assim como não responde ao corticoide, não vai responder ao medicamento de linha, de primeira linha. Vai ter que ir para um de segunda linha, vai ter que ir para um de terceira linha, vai ter que ir para uma insulina. Então, na verdade, nada adianta a pessoa estar tomando medicamento, que isso, na verdade, é muito comum, a gente vê muito. Pessoas que são chamadas de pré-diabéticas utilizam um comprimido por dia, né, de e metformina e é, continuam botando açúcar no café, comendo sobremesa, bebendo, tomando suco artificial, né? Então, é comportamento que tem que mudar. E eu digo muitas vezes assim, ó, quando a gente. Agora eu tô fazendo um desafio aí, né, de 2 semanas, que é sem errar, né? E para mim a maior dificuldade é ficar sem um docinho, que eu me permito, de vez em quando, final de semana, uma vez na semana. E assim, ó, e as pessoas muitas vezes dizem, eu não consigo, Amanda, eu não consigo ficar sem. E aí eu digo, tá, mas olha só, tu não consegue porque, ai, não, porque eu não consigo, porque eu tenho que terminar de almoçar e eu tenho que comer um doce, tá?
tudo bem se hoje tu não consegue e se lá na frente tu tiver uma diabetes e realmente tu não puder comer, o que que tu vai preferir? Tá agora fazendo o desafio, mostrando pra ti que tu consegue e que tirar isso de um hábito, não que tu vai deixar de comer nunca mais, não, não. É uma tirar o brincadeira. hábito diário ali Tirar o hábito diário. Eu tive uma questão agora com o café. O meu cardiologista tirou a cafeína, assim, na Só um consulta. pouquinho que o meu cachorro tá latindo aqui. Tá. O meu cardiologista fez, sim, uma caneta ali, ele falou, ó, não, ele falou assim, realmente, porque Mas eu tava tu tomava demais? Não, eu tomava um café por dia, mas eu tava com suspeita de. Primeiro eu tratei síndrome do pânico, transtorno emocional, achando que era por conta disso as crises que eu tinha. E aí minha psicóloga, minha terapeuta que me conhece já há muito tempo, ela falou assim, você não tem gatilho. Não, assim, o que acontecia vendo uma TV, sabe? Uma coisa. Não era uma taquicardia? É. Aí eu falei, tá, será que eu tenho uma arritmia? Ela falou, vai procurar o cardiologista. Aí eu fui procurar o cardiologista, fiz vários exames. Eu tenho uma alteração na válvula, mas é bem pequena, inexpressiva. Ele falou que eu não precisaria me preocupar agora. Mas ele falou assim, olha, tudo que você tá me relatando é intolerância à cafeína. E eu falei, sério? Mas eu só tomo um café por dia. Pois é. Ele falou assim, Aí eu falei assim, nossa, ele falou, você consegue ficar sem o café? Eu falei, pode ser sem cafeína? Ele falou, pode. Descafeinado. No dia seguinte, eu mudei. Assim, eu mudei. Porque comigo, eu não consigo também. Eu vou aos pouquinhos. Não, no dia seguinte. Já tira. Já tirei. O refrigerante também. No dia que eu falei, não bebo mais, nunca mais bebi. E tu percebeu? Não teve mais essa nunca mais tive. Olha aí. É sensibilidade à cafeína que a gente diz, né? Eu era aquela pessoa que comprava cafés gourmets. Sim. Agora só. Não, pode ser gourmet, mas descafeinado. Sim. Mas assim, é para ficar bem comigo mesma. Por isso que eu falo para os pacientes: adianta. Se você não tá bem com você, tá? Mas eu tô muito infeliz que eu engordei 30 quilos com o corticoide. Mas dá para ficar sem o corticoide? Não, eu respondo bem, porque tem paciente que responde bem. Sim. Então tem que cuidar da alimentação. Você tem que cortar a porção. Eu falo, vai no médico, fala pra eles, olha. Porque eles não percebem. Isso eu também. E não deixar chegar nesse peso todo. Ponto. Né? Porque, e eles não percebem, né, doutora, que onde que. Porque eles não é que eles comem outras coisas, eles comem as mesmas coisas. As mesmas coisas. É a porção, né? É a porção e é a questão metabólica, né? É o metabolismo, né, que tá respondendo aquele corticoide. Então, o que antes sem o corticoide não engordava, com o corticoide vai engordar. Mas aí não é deixar chegar a isso, a 20 quilos, digamos. Não, percebeu o seguinte, meu peso era 60 quilos. Primeiro mês ali, segundo mês de corticoide, eu ganhei 5 quilos. Opa, já procuro uma ajuda. Vamos ver o que dá para ajustar na alimentação, o que dá para excluir, o que dá para substituir. Óbvio, não para a pessoa ficar com fome, né? Não, Mas sim ajustar ali o que. Porque na verdade não é só a caloria que vai estar engordando ali, né? É a questão de comer esses alimentos industrializados que vão reter um pouco mais de sal, né? Os alimentos que a gente chama que não tem nutrientes, então é preferível comer um prato de arroz, feijão, carne, salada e vegetais que vai ter, sei lá, as suas 400 calorias do que comer um hambúrguer que vai ter um monte de sódio, um monte de gordura que vai ter as mesmas 400, 500 calorias, mas que o teu corpo não vai aproveitar tanto quanto a comida, né? Então, isso que é importante. Quando começar a usar o corticoide, vai observando, mantém, né? Se já tem um hábito legal para ir monitorando. Você falou, eu acho que é meio que o padrão que todo mundo meio que dá uma engordada ganha. Isso aí. Mas assim, sim, aí por isso, chegou nos 5 quilos, eu digo assim, assim, 20% do peso, sabe? Então, a pessoa pesava 80 quilos, entre 10 a 20% ali do peso, né? Não é para ser, né? Tudo isso, né? Para ser menos, obviamente, mas eu acho válido. Aí, quando perceber que tá passando ali um pouco mais do peso aí. E aumentar a ingestão de água também, né? A água, sim, isso. A gente não falou sobre isso. Isso também entra na questão do fígado também, né?
E também nessa questão do corticoide, sempre aumentar a ingestão de água. E essa retenção que o corticoide faz de líquido no metabolismo, ele além de reter o líquido, ele diminui o metabolismo, ele dá uma desacelerada, é isso? Ele modifica o Modifica. metabolismo dos nutrientes, isso. Nossa. Então, cada pessoa ela vai apresentar de uma forma, né? Mas algumas aí vão ter uma alteração maior no metabolismo da glicose, outros não vai ser no metabolismo da glicose, vai ter ser só no metabolismo do sódio, vai acabar ficando com essa retenção, que aí acaba sendo mais nas extremidades também. Eu sei que tem casos de osteoporose, né? Quando o paciente Da fica perda muito do tempo cálcio. tomando corticoide por causa É. da perda do cálcio. E tem alguns médicos, não são todos hematologistas, mas alguns hematologistas eles indicam um omeprazol antes Uhum. de manhã em jejum para tomar Uhum. alguns certos, tomar azatioprina ou tomar Hum, para preparar o estômago para não ter alteração. Mas a gente sabe que o omeprazol também afeta a absorção, né? É o que você falou da interação. não, na verdade, o omeprazol ele é um protetor da mucosa gástrica, né? Existe linhas de médicos que prescrevem bastante, que acreditam que realmente, mas também existe linha de que ele dificulta a absorção da vitamina B12 e tem outras consequências aí a longo prazo, de causando aí pela, né? Enfim, acho que quando tem mais do que uma droga ou uma pessoa que já tem um estômago um pouco mais sensível, mas tem que se alimentar bem também, né? Porque aí fica só utilizando medicamento, se alimentar mal, vai estar colocando para dentro e teu corpo não vai estar respondendo. Mas o omeprazol ele não tem interação não. Ele não pode, tu precisa estar com o estômago vazio e esperar 20 minutos para fazer a refeição, para dar tempo dele pegar e proteger todo o estômago, né? Entendi. E essa questão só do corticoide, por último, que alguns médicos indicam tomar antes, até às 10 horas da manhã, por conta do metabolismo. Alguns hematologistas falam assim: se você tomar de manhã o corticoide, até umas 10 horas da Uhum. manhã, porque depois o metabolismo fica desacelerado e não absorve tanto. Tem muito Olha médico aí, que fala isso. isso eu até nem E aí sabia. indica, por isso que quando eu fazia o tratamento, eu tinha que acordar muito cedo para dar tempo de fazer tudo. Fazer tudo isso até as 10 da Porque eu tinha manhã. que tomar um omeprazol, e eu tinha que Tinha que esperar o esperar tempo tomar para comer, aí café. eu tinha que comer, e eu tinha que tomar Esperar uma a zatioprina, tinha que ser antes tioprina. das 10. Sim, nossa. Era uma Tudo agenda se de manhã resumia só ao pro turno da estômago. manhã. Aham. Era uma agenda só pro estômago de manhã. Então, Sim. por isso que Não sei isso do corticoide até. eles falavam isso. E a questão do Revolade, eles indicam para noite por conta da interação com o leite, que não Sim, pode ter. ficar Então, eles longe. indicam para noite, porque normalmente à noite ninguém toma leite, né? Então, Sim. 4 horas. O Revolade são 4 horas de intervalo entre o leite e o Revolade. Hum, Não pode ser menos de 4 horas. É um intervalo bem sim, grande. tá. Até do corticoide também não sabia que tinha essa questão aí de manhã. Na verdade, assim, não é um consenso. Vou falar que Sim, tem alguns que orientam. alguns que Aham. falam. Isso, isso. Tem umas É. perguntinhas aqui, Marília. Não sei se tu vai querer que eu responda Pode depois ou a responder. gente. Pode responder. É que eu não. Deixa eu ver aqui como é Tá, que eu. deixa eu pegar. Peguei do início aqui. Tá. Tá, aqui, ó. Quais seriam os alimentos que teríamos que retirar da alimentação, né? Então, os alimentos normalmente que a gente orienta por ser pró-inflamatórios, ou seja, eles vão aumentar a inflamação do nosso organismo. De uma forma geral, são alimentos industrializados, né? Então, tudo que vem em pacotinho, que tem uma lista muito grande de ingredientes, que tem nomes estranhos, esses aí a gente tem que evitar. Primeiro, por eles terem esse monte de aditivo químico, que aí são substâncias que o nosso corpo não identifica como alimento, então eles vão nos prejudicar nossa imunidade também. E aqueles alimentos que têm grandes concentrações também de açúcar, sal. Tanto eles servem tanto para essa questão de melhorar nossa imunidade e responder melhor ao tratamento, como também quando a gente estiver utilizando um corticoide junto para evitar as consequências do corticoide. Refrigerante, suco de saquinho, biscoito recheado, bolachinha,
fast foods, essas, como eu falei, massas instantâneas, os embutidos, né? Então, são alimentos normalmente que a Embutidos gente tem muito sódio, assim, você toma são só sódio, né? Eu digo, não as pessoas coma. muitas vezes pensam que presunto e tal, é peito de peru, tá no mesmo. É bem melhor tu fazer um franguinho desfiado e E botar pôr de no recheio no teu sanduíche, fazer um ovinho mexido, um omelete, atum, uma carninha mesmo, uma carne de panela desfiadinha, botar no recheio do que usar esses embutidos aí. Tá? Faz mal alho, gengibre e limão para as plaquetas? Olha, eu alho, acredito. Alho, alho, gengibre e limão. Eu acredito que assim, ó, tu vai usar eventualmente, eles não vão interferir, mas agora se faz parte da tua rotina, tomar um shot desses de manhã, de tarde, de noite, aí pode ser que ele venha a piorar. Aqui cite alimentos que devem ser evitados. Já falei ômega 3. Pois é, o ômega 3 ele tem um viés aí. Na verdade, ele é um anti-inflamatório natural. Então, a gente usa muito em várias doenças autoimunes para essa questão de controle inflamatório. Mas eles têm, até tem uma droga que se usa bastante na oncologia, que ela tem essa capacidade também, né, de afinar o sangue, e o ômega 3 ele é contraindicado, a gente não prescreve. Então, assim, a gente não tem 100% de certeza, né? Mas eu não prescreveria, né? Então, eu não recomendaria o uso, né? Enquanto na PTI, enquanto né? faz o tratamento. Eu não. Mas, assim, vai comer alimentos que têm ômega 3. Salmão, chia, linhaça, beleza, pode comer, não tem problema. Porque a concentração é muito baixa e é Exato, visual para ser a ali, né? dosagem. Sim. Tá, aqui. A desmame da prednisona é fogo. Alguém botou aqui. A corticóide acaba comigo, não adianta nada. Uhum. Alguém falou, minha médica indica tomar cedinho. Ó, eu É, também tomo sempre pela manhã. ah, Eles indicam mesmo. Alguém falou, o que dá o efeito colateral para mim, o que pesa é a face da lua cheia, que é o é, moon o face rosto. da É, prednisona. ó, tomo Revoleide à noite. Tapioca deve ser evitada? Nossa, essa pergunta. Não, Acho que não. não, até assim, ó, a gente não falou aqui sobre o glúten, né? É verdade. O glúten, ele é uma substância, né? Que tem em alguns alimentos, né? O trigo é o principal, aveia, cevada, centeio também. E o que que acontece? Ele, na verdade, é uma proteína que ela é alergênica, né? Então, tá, tem a doença celíaca, ok, que é a doença que ela realmente não pode ter contato nenhum, mas a gente também vê bastante relação de uma sensibilidade a ela em doenças autoimunes de uma forma geral. E o que que acontece? A gente pode fazer exclusão, desde que seja compensado com outros alimentos, né? Eu gosto de Sim. comentar sempre, eu sou filha de padeiro, então assim, eu não tenho nada contra o Não pão, tem muito como. pelo contrário, eu nasci no meio do pão. Mas muitas vezes eu peço para trocar, deixar o sem glúten e experimentar. E a tapioca ela não tem glúten, né? Então, na verdade, a diferença é essa, é uma alternativa uma das mais simples que a gente tem e pode ser utilizado, não tem nenhuma restrição, não. Eu sou viciada em pão, assim, eu sou. Mas aí o que que eu faço, né? Eu compro pão integral sírio. Uhum. Aham, os disquinhos. Que é o que tem menos, que é aquele light, que tem menos coisa possível. Eu não como um pão de Tá, forma mas cuida para não ter uma lista muito grande de de ingredientes com nomes ingredientes. esquisitos, tá? Vou olhar. Olha, vê. Se for agora só farinha integral, sal, gordura e tudo ok. Mas se tiver aqueles nomes diferentes, tu já troca. As Atividade física pode ser tudo normal. é, Estava nessa também?
Eu tava, falei, ué, não tem nada não, gente, ao contrário. Ah, olha, eu acredito que sim, a não ser que as plaquetas estejam muito baixas, É, né? Que aí tem que dar uma maneirada, tem que esperar, né? Aí é mais é com o os médico, eu médicos falam acredito. que abaixo de 30, 40 mil plaquetas não é bom fazer esporte de Sim, impacto, tipo boxe, Muay aham, Thai, essas coisas, porque eventualmente sim, vai levar um isso, roxo ali. Mas sim. natação, não tem problema, hidroginástica, caminhada, Caminhadas, pilates, yoga. Até a musculação leve não tem problema. O problema é quando a pessoa quer levantar 80 quilos e tá com 2 mil plaquetas. Aí, gente, sim, realmente não, não. não Não, dá. e assim, mas a atividade de uma forma geral, ela também, ela vai fortalecer o nosso sistema imune. Então, quando se está bem, está fazendo o tratamento, ela vai ser um coadjuvante também no tratamento. Assim como a droga, assim como a alimentação, a atividade E a física ela também retenção de vai ajudar. líquidos também, né? Muito, muito. Exatamente. Então, Exatamente. assim, tomar corticoide tem que fazer alguma coisa, gente. Caminha no quintal, É, faz alguma coisa ali. exatamente. Subir e descer a escada do prédio, É, né? alguma Amo coisa. Coca-Cola, estou trocando refri por água com gás e limão. Beleza. Perfeito. Pipoca de micro-ondas, Juju, alguém tá dizendo aqui. Ó. Que tipo de açúcar você indicaria? Hoje estou pré-diabética e sei que pela medicação é muita droga junto, é. Então, assim, ó, se tu é pré-diabética, nenhum açúcar. Nenhum açúcar. Aí é adoçantes, preferências naturais, não os sintéticos também. Isso é outra coisa, é outro capítulo aí. Aqueles adocios, zero cal, não podia nem estar falando nomes aqui, né? Mas eles Tá. são todos artificiais, sintéticos, que assim, a gente não sabe a longo prazo se eles também não estão interferindo nas nossas defesas, no nosso sistema imune, né? A gente já viu bastante coisa relacionada deles com alguns tipos de câncer, né? Então, os adoçantes naturais, eles são o xilitol, o eritritol e a estévia. A Então, esses estévia, eu ia aí te perguntar da pode estévia. É. utilizar. Isso aí. Então, esses pode Ou não utilizar toma, gente. com Tem nenhum que não segurança. toma açúcar. Ou não toma, mas assim, vai fazer um bolinho de tarde, né? Quer fazer um bolinho para ter em É, casa e tudo. Pode usar qualquer um desses adoçantes. Ou tem pessoas que adoçam com fruta desidratada, com fruta in natura, né? Com a banana, com a tâmara, damasco, enfim. Mas o ideal, se tu já é pré-diabético e faz o uso já de algumas medicações, pode. e daqui a pouco, se está acima do peso, também é sem açúcar, para não precisar usar remédio para diabetes, Porque né? inflama o corpo, né, doutora? Dá uma inflamada, né, também. A Sim, reação do corpo a, naquela dosagem de açúcar ali, né? a diabetes, ela é uma inflamação. Uma Ela inflamação, né? é mais uma inflamação. Então, a Ai, gente, obesidade também é uma inflamação. Então, a são PTI tem tudo. que ser só a única doença que você tem. Você não pode ter PTI e Essa arrumar aí, não, outra. não, não vamos arranjar. Açúcar de Tenho coco. tantas. Açúcar Ah, de coco aí para diabetes, não. não. Mas de uma Ah, tá. forma geral, ele é melhor do que o açúcar branco, sem dúvida. A questão da qualidade, assim, né, dos açúcares, agora sem falar em diabetes, né? Quanto Tá. mais branquinho o açúcar, pior ele é. Ele Menos é- nutriente ele tem. Então, o açúcar mais escuro, mascavo, de coco, eles são melhores. Aí depois vai vindo pro demerara, o Cristal, cristal e até é, chegar ao refinado. O refinado é o que não tem nenhum outro nutriente, ele só vai ser açúcar mesmo, né? Então, não vai nos agregar nada. a Quando eu Emiliana tomava falou que vai corticoide. trocar. Hã? A Emiliana aqui falando, vou trocar tudo pelo meu franguinho desfiado, carne de panela. Isso, boa, adorei. A ideia é essa, Eu Emiliana. como mais com corticóide, eu fico esperta sempre. Corticóide dá fome, por isso escolher bem a comida é fundamental, exatamente, né? Fazer as escolhas certas para depois não ganhar esse monte de peso aí em consequência É, do e, corticoide. e aí Porque depois junta, aí, para perder é mais difícil, né? não, e Então, junta o assim, peso, aí você ganha 20 quilos, 30 quilos. é, O seu joelho não estava acostumado com isso, sua coluna não estava aí acostumada com começa, isso. exatamente. E aí começam Começa. as dores, né? Tem gente que fala, eu tenho muita dor, eu tô tomando, faço tratamento corticoide, tenho muita dor. Tá, mas você engordou? Ah, engordei. Então, será que essa Uhum. dor não é porque você tá com sobrepeso e o seu corpo estava acostumado com uma massa, e você tá com outra massa agora, né? E sem falar que os anos vão passando, a nossa idade vai É, aumentando e a vai gente não vai ficando mais. prejudicando.
Exato. articulações, então isso tudo vai. As dores vão aparecendo com a idade naturalmente, né? Naturalmente. Ah, Ah, legal. Acho que foi todas já, as perguntas. isso? Tá. Eu tô procurando aqui, mas Acho que foi. acho que foi. As É. dores nas articulações são normais. Tem alguns medicamentos que atrapalham isso também. Eu não sei se na PTI tem alguma coisa específica, não É, o desconheço. corticoide, na verdade, o corticoide, ele acaba afetando. Na realidade, assim, a PTI tem a fadiga, é um sintoma da PTI que poucas mulheres. Sim. Uhum. Mas a fadiga muscular e emocional, né? Tem as duas fadigas, né? E a fadiga, ela tá, hoje, em 2021, ela está sendo muito estudada pelos Uhum. grupos de pesquisa de PTI. Que a gente tem dois grupos principais no mundo, que é na Inglaterra e nos Estados Unidos, que Uhum. é na Oxford e na. Eu não vou lembrar o nome das faculdades, mas é nas duas universidades lá, a de Nova York Uhum. e a de Londres. E eles estão estudando a questão da fadiga, porque é um sintoma que todo mundo que tem PTI fala que sente, e nunca tinha sido descrito lá como um sintoma da PTI. Eles falam que sintoma é Uhum. mancha roxa, peteca, né? Sim, as petecas. Uhum. Sangramento, mas nunca falaram da fadiga, né? E a Mas é fadiga que diminui plaqueta, né? Então. acontece assim. A explicação que a minha médica deu quando eu estava internada, que eu comecei a ter muita dor, assim, de uma hora para Aham. outra, minhas pernas, eu não conseguia ficar de pé. Eu tomava banho de cadeira de banho quando eu estava internada. Uhum. Pra você ter noção da dor que eu sentia. E aí a minha médica explicou. Ela falou assim: ó, o que acontece é que você tá com. Eu tava com 2.000 plaquetas, tava quase nenhuma. Você tá com pouca plaqueta, o seu Tá. sangue, ele tá muito ralo, né? Ele não tá com a consistência que ele tem. E aí, quando chega na perna, ele tem que subir. A gravidade puxa ele para baixo. Então, o seu músculo interno das pernas, ele trabalha muito mais do que o normal para bombear O esse sangue, sangue para o entendi. sistema Ah, circulatório. Tem uma fadiga do faz sistema sentido. circulatório. Sim, faz E é sentido. uma então, assim, quando alguém falar, mas eu sinto muita. Todo mundo que tem a plaqueta baixa vai sentir dor. É a mesma coisa que quem tem dengue. Quem pega dengue, que a Uhum. plaqueta cai, fala que fica Uhum. em Sim, cama. É a sim. mesma coisa. Aham. Essa fadiga, ela acontece mesmo. E É, claro, se tem você uma está aqui, tomando a Thalita que corticoide, disse, fadiga é real. É, é real. Fadiga é real e assim, por isso que o exercício físico é importante, ajuda porque muito. você dá uma fortalecida. Sim. Mas quando a plaqueta E tá baixa, gente, não tem como não sentir dor. Infelizmente, faz parte do processo da doença. Por isso que a gente sempre fala. Trata os médicos têm que tratar os sintomas, não ficar só preso à plaqueta, porque às vezes a pessoa tem a plaqueta baixa, mas não tem nada, tá tudo bem. sim, Mas mas os outros sintomas. sempre falar pro seu médico da fadiga. Não esquece de falar, porque se ele falar, apareceu alguma coisa nova, e se você não viu nenhuma mancha, você fala, não, não, mas você Não. tá com fadiga, é uma coisa nova, tem que falar. E eu acho que o corticoide, essa questão de afetar a absorção do cálcio, e aí dá osteopenia, osteoporose, né? Uhum. Ah, sim, aí só prejudica, porque vai consumindo também, vai perdendo a força, vai perdendo o É volume uma bola de ósseo. neve. É uma bola de neve. Aham. Por isso Exatamente. que eu acho assim, a mensagem que eu queria que eu trouxe você para passar foi maravilhosa, era essa mesma. Ai, que Gente, bom. é uma coisa só, a gente tem a PTI, mas se você não cuidar da casa, não adianta ficar só tentando limpar ali onde tá, É, tô com PTI, vou só passar um paninho aqui na PTI e deixar a casa inteira suja, não, não adianta, gente. é. Para qualquer situação, né, Marília? Qualquer situação né, de doença que qualquer pessoa presente, né? Não adianta olhar só para aquilo, tem que olhar para o que tem em volta e. E a importância do nutricionista também na questão assim, você tem PTI, ok, mas você tem um corpo que tem outras questões. Eu Uhum. sempre falo para os pacientes, você tá com a gineco em dia, você tá com a obstetra, né, em dia, você tá com o clínico geral em dia, você tá com seus exames, né? Excelente. Porque, É o olhar gente, integral, né? não pode olhar só para PTI. Eu tenho PTI, você só vai na hemato. E o resto? Assim, tem que Exatamente. fazer mamografia. A PTI, ela dá, de cada 10 pacientes, 8 são mulheres. Né? A prevalência Sim. é muito alta em mulheres. Então, a gente meio que fala mais para mulheres do que para homens aqui, mas também falo Uhum. para os homens, claro. Mas assim, tem que estar com a gineco em dia, tem que estar com a mamografia em dia, tem que estar com tudo em dia, porque ter PTI não te exclui da possibilidade de ter outra coisa. Ter qualquer outra coisa.
E sem a dúvida. questão do peso também. Nem tudo é o remédio, também às vezes é um jeito que você come. É o que você É, come. não ganhou 20 quilos só de corticoide. Exato. Tá, foi ele que deu um impulso, né? Mas acabou sendo por outras coisas também. Acho que é isso, né, Tá doutora? A bom, gente então. falou bastante e ficou muito bom, ficou muito bem esclarecido. Gente, Ah, a que doutora bom. tem Instagram, ela é do Sul, você atende qual cidade? Isso, Porto Alegre. Porto Alegre. Nossa, a gente tem um monte de médico aqui de Porto Alegre. É? Eu Ah, sou que de São legal. Paulo, mas vários hematos aqui de Porto Alegre. A gente tem uma comunidade bem grande no Sul. Que Pacientes legal. também. Então, gente, quem precisar de uma nutricionista em Porto Alegre, pelo amor de Deus, você já tem a melhor aqui, que eu Ah, trouxe viva aqui. obrigada, querida. Vocês sabem onde Ah, procurar. então tá bem. Então, obrigada pelo Obrigada. convite aí. Espero ter ajudado aí um pessoal e qualquer coisa eu tô à Tchau, gente. disposição. Tá bom. Tchau. Tchau, doutora. Tchau, gente. Tchau.